Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí por que os caminhoneiros têm tanta força no Brasil. Mas antes disso, eu peço aí que você se inscreva no canal, que você curta e que você compartilhe esse vídeo. Vamos lá. Quando a gente pensa aí em caminhoneiro, a gente lembra que recentemente tivemos uma greve dos caminhoneiros que parou o Brasil, de fato. Em alguns lugares os produtos ficaram muito caros, justamente por essa questão de abastecimento. E agora, recentemente, em fevereiro, eles tentaram de novo fazer uma movimentação por causa do aumento aí do diesel, que é tão importante aí para os caminhões. E aí a gente tem que pensar por que eles têm tanta força. Para a gente entender isso, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Temos que voltar lá durante a presidência de Washington Luiz, que disse que governar era abrir estradas. O Brasil, todos nós sabemos que é um dos maiores países do mundo e tem boa parte aí do seu território nacional, ele é ligado através de estradas. Mas a questão do modal rodoviário, ou seja, de você usar estradas e rodovias para ligar todo o Brasil, vai ter um aumento drástico com o presidente Juscelino Kubitschek, também chamado de presidente Bossa Nova. Juscelino vai construir a nossa capital, Brasília, e a partir do momento que ela é construída, mas já um pouco antes, durante sua construção, ele teve a ideia de poder ligar todo o país, ligar todas as regiões do Brasil. Ele acreditou que a melhor forma seria aí através das rodovias. Mas ele não pensou nesse ligamento entre as partes do país somente por causa da rodovia em si, por causa da distância. Ele imaginou também, e aí ele tinha um projeto de desenvolvimento nacional baseado em automóveis, que quando você cria várias estradas, obviamente você precisa de carros para poder estar trafegando nesse espaço, caminhões. E aí você, já na década de 50, você já tinha aí um movimento da vinda para o Brasil de grandes empresas de automóveis, e aí toda aquela construção da cadeia, né? Desde a fábrica que produz o automóvel, o caminhão, até a loja que vende lubrificante, enfim, toda a cadeia produtiva de carros ou de caminhões. E de fato é assim no Brasil. 56% de todas as cargas transportadas no Brasil é através das estradas. E isso dá um peso muito grande aos caminhoneiros e ao transporte rodoviário. E aí se a gente for parar para pensar, a gente fica dependente do transporte rodoviário. Além disso, temos que pensar também que durante a ditadura militar brasileira, já na década de 60 e 70, também se houve um investimento maciço na construção de estradas. Algumas de fato saíram do papel e outras não saíram do papel. Hoje em dia, em 2021, a gente sabe que as estradas brasileiras, elas são sucateadas, muitas delas são irregulares, no sentido da estrada, do asfalto, são ruins. Mas isso é um projeto, ou na verdade uma falta de um projeto, porque independente quem seja o governante, e aí a gente pode pegar desde os militares até depois passando por Sarney, ou Itamar, ou Collor, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Bolsonaro, ninguém investiu na reconstrução, né, ou na reforma dessas estradas, mas principalmente em outros tipos de transporte. Você tem em um ponto ou outro isolado, de repente a construção de uma ferrovia ou a construção de um canal, né, que é já o transporte de cabotagem hidroviário. Mas a gente é dependente das estradas, essa é a grande verdade. E isso é ruim, porque quando a gente pensa em agronegócio, né, um dos grandes polos econômicos do Brasil, a exportação de commodities, seja ela carne, minério, soja, isso é transportado por caminhões. E vamos ser muito sinceros, isso dá gasto. Tá? Imagina você transportar toneladas de soja por caminhão. Seria muito mais fácil se você transportasse numa malha ferroviária, ou seja, transportasse de trem, porque aí você tem uma estação de trem lá na fazenda, ou próximo da fazenda, e aí você colocaria toneladas muito maiores e iria direto para o porto. Mas, Bruno, por que os governantes não fazem isso? Porque, 1, gasta dinheiro, 2, dá trabalho, 3, não dá voto. Essa é a grande verdade. Os políticos no Brasil, eles não têm uma ideia de desenvolvimento nacional. É do tipo assim, eu, Bruno, virei presidente. Aí o meu antecessor, o Juquinha, começou um projeto bom. Mas como não fui eu que comecei, eu deixo ele de lado e vou tentar um novo projeto. Entende? E quem sai prejudicado? Toda a população brasileira. Seja o consumidor, porque para esperar uma mercadoria chegar, ele tem que esperar o trânsito dos caminhões, ou mesmo o produtor, o industrial, o cara que tem uma fábrica, o cara que tem uma fazenda. Bruno, a gente pode resolver isso? Podemos sim. Podemos sim. Primeira coisa, a gente sabe que o Exército Brasileiro ele tem capacidade e tecnologia, tá, para poder reformar todas as estradas brasileiras num custo bem menor, já que a corrupção no Exército até existe nas Forças Armadas, mas é muito menor. A gente tem alguns exemplos nos últimos anos do uso do Exército para você poder melhorar essas estradas. E pasme, sai mais barato. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é necessário que o governo federal, junto com os governadores e os prefeitos,
Pense numa questão de construção de ferrovias. Nós produzimos minério de ferro, nós temos siderúrgicas que podem fazer esse trilho de ferro. Nós iríamos, então, aumentar a quantidade de trilhos de ferros. Bruno, isso é muito caro. Mas a gente tem que pensar em longo prazo. E aí você também pode, junto, como diz o Ciro Gomes, de você aumentar as ferrovias e você começar a criar também uma malha de defesa. Porque repare bem, a Rússia, Estados Unidos, essas grandes potências, quando elas precisam, por exemplo, levar um tanque de guerra de um ponto A ao ponto B, eles levam através de ferrovias. O Brasil leva nossos tanques, que são poucos e ultrapassados, nas rodovias. Então olha o gargalo. Então a gente precisa sim aumentar a malha ferroviária do Brasil. Também podemos usar a questão da malha hidroviária, mas é aquilo, falta vontade política. Eu duvido que se o governo fizesse uma licitação bem feita, haveriam muitas empresas nacionais e internacionais querendo aí não só construir essas ferrovias, mas também administrá-las. Ainda que você faça aí uma parceria público-privada, é possível. E por que não se faz? Repito, porque não há vontade política. E no final quem se ferra? Todos nós. O produtor, porque perde mercadoria, o produtor também perde a questão de desperdício, porque cai do caminhão um pouco da matéria-prima, o consumidor, porque o frete pode aumentar, e a própria sociedade como um todo, porque demora para chegar um produto e fica refém de um grupo político ou um grupo econômico, no caso dos caminhoneiros, tá bom? Então é isso, não tem mistério, é por isso que nós usamos aí a malha rodoviária. E aí eu pergunto a você, deixo essa pergunta, na sua opinião, como é que a gente poderia aí aumentar essa malha, tá bom? Ou mudar a nossa estrutura. Um grande beijo e até a próxima.